Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com a reitora da Universidade Federal de Alagoas, a professora Valéria Correia, que vai nos falar sobre essas dificuldades a mais enfrentadas na gestão da Universidade Federal, com os cortes já anunciados, pela equipe econômica do governo, através do MEC, para as universidades federais, cortes orçamentários substanciais que podem comprometer e devem comprometer na prática toda a atividade no campus das universidades. Professora, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui mais uma vez para falar sobre esses e outros assuntos. Portanto, vamos começar justamente pela questão das manifestações. Em todo o Brasil, em Alagoas não foi diferente, as universidades federais protestaram, estão protestando ainda sobre esses cortes orçamentários que na Universidade Federal de Alagoas chega a quase 40 milhões de reais. O que significa na prática esse momento vivido pelas universidades, quando o governo federal entende que tem que cortar, inclusive não pode investir mais em filosofia nem sociologia, que são matérias, são cursos que contribuem para o pensamento, para a universidade, no tocante ao entendimento de uma problemática, está colocada aí essas duas ciências para auxiliar no trabalho, tanto dos docentes quanto dos formandos nas políticas públicas do país. Como a senhora vê essa situação? Inicialmente, não podemos imaginar uma universidade funcionar sem as humanidades, né? As ciências humanas, sociais e humanas de uma forma geral. E os cursos de filosofia e ciências sociais, né? A filosofia existe antes mesmo que as universidades, né? Na Grécia, em Roma, então é anterior à própria universidade. A existência da universidade, né? E as ciências, então pensa o ser social, pensa a existência humana, e as ciências sociais, né? Pensa a sociedade. E essas disciplinas, eu diria, esses cursos, esse conhecimento, ele é transversal a qualquer área do conhecimento. Então, são cursos importantíssimos, né? A necessidade de pensar a realidade, de pensar a existência. Eu diria que acabar com as humanidades e com esses cursos é um processo de desumanização da própria humanidade. E que existe uma mobilização muito forte, internacional inclusive, né? Com muito peso, contrário a esse processo de desmonte, né, de o anticonhecimento, o anti-intelectualismo. A quem interessa a ignorância, a plantar a ignorância generalizada no país, a não ensinar aos nossos jovens, crianças, jovens, adultos, a não pensar criticamente sobre a realidade que se vive? Pois é, todo o processo de crítica ao conhecimento, ao questionamento da realidade, a gente pode só comparar uma época da humanidade que foi a Idade Média, né? Onde existia o dogmatismo, sim, o pensamento único, o não questionamento da realidade e o iluminismo, né? O renascimento. Todo esse processo vem, e o próprio conhecimento, né, para o desenvolvimento da humanidade, vem do questionamento sobre a própria realidade, com evidências, novas evidências, acúmulo de conhecimento e questionamento, né, síntese, antítese. Então, o processo do conhecimento é próprio questionamento. Então, eu penso que não cabe a nenhum segmento, e eu digo nenhum segmento da sociedade, né, pensar que o conhecimento crítico não contribui para o desenvolvimento das sociedades, o desenvolvimento social, econômico de um país. E quando um governo aponta na prática para esse caminho, o que é que se pode esperar? Para a universidade pública brasileira, que produz, né, diferente do que é dito, inclusive, produz 95% da ciência do país, e o nosso país está bem situado no mundo, né? Entre as nações, nós somos o 13º na produção da ciência no mundo.
Então, e essa produção está, 95% dela dentro das universidades. Então, exatamente é um pensamento, né? Se o governo desiste de investir na pesquisa, no conhecimento, ele abre mão da sua soberania, né? Porque a pesquisa, a inovação, a tecnologia, o conhecimento, né? Ele eleva o desenvolvimento de um país de todos os pontos de vista. Então, é subordinizar o país, né? A esta realidade, a voltar a ser colônia. Pois é, porque conhecimento, as novas tecnologias, tudo que se pesquisa em nível da academia, em nível universitário, coloca, como a senhora bem disse, e tem propriedade para dizer, que abre o país até para novos investimentos, ao contrário de se colocar um retrocesso na universidade para justificar um ajuste econômico. É meio contraditório, não, professora? Eu diria que bastante, Gorete, é bastante contraditório, porque nas nossas universidades, e eu falo das federais, dos institutos federais, a gente contribui, por exemplo, para a descoberta do pré-sal. A universidade, né, pública brasileira teve uma contribuição. Por exemplo, a gente tem aqui um laboratório no âmbito da pesquisa do petróleo, que também contribuiu nesse coletivo, nessa rede de universidades que estuda as águas profundas e essas descobertas em águas profundas. Então, vejam, é um aspecto, né, que o pré-sal hoje tem sido, né, apontado como uma grande descoberta e são recursos, né, e o desenvolvimento do país, né, depende muito dessa descoberta. Em várias áreas de conhecimento, né, nas engenharias, na tecnologia da informação, são as universidades que fazem essas grandes descobertas. Então, de fato, existe um contrassenso, né, em não considerar a contribuição das universidades públicas brasileiras para essas descobertas, para essas inovações e tecnologias que, de fato, né, colocam o Brasil, né, e podem avançar mais nesse sentido de, inclusive, se relacionar com o processo da internacionalização, que a gente chama, do conhecimento, né, e das universidades, que é um projeto muito importante. Nós temos, né, já nas universidades públicas brasileiras, um processo de internacionalização, né, que nos coloca, e de reconhecimento, né, internacional, que nos coloca também em associação com outras pesquisas no mundo, com a rede de pesquisas no mundo, né? Então, pensar, né, cortar, eu diria, porque também as instituições de fomento à pesquisa receberam um corte de 42%, né, dos seus investimentos esse ano. Agora, mais recente, houve um corte nas bolsas da CAPES, né, que reverberou em perda para o FAO, por exemplo, em 30 bolsas de mestrado e doutorado. Nós temos os sólidos programas de pós-graduações do país, estão nas universidades públicas, né? Nós, da UFAL, temos 41 mestrados e 14 doutorados, né? E esse não corte... Não é à toa, perdão, interromper. Não, por favor. Não é à toa que as universidades federais têm na sua composição, não fossem as bolsas, não fossem também as vagas que são destinadas, cotas, né? Só teria a classe média e a elite estudando, porque, na verdade, é a Universidade Federal que dá o status, não é? Que dá o status de uma formação acadêmica dentro dessa área de pesquisa que já é consolidada há anos, não é isso? Isso, as universidades públicas exatamente, que desenvolvem os 3 âmbitos que são indissociáveis do próprio ensino, né? Que é o ensino indissociável da pesquisa e da extensão. Então, a pesquisa é um traço marcante das universidades públicas, que muitas vezes, com todo respeito às universidades privadas, que têm um papel importante, né? Mas esse tripé indissociável de ensino, pesquisa e extensão é próprio e característico das universidades públicas. Pois é, e com esse corte orçamentário que atinge a educação básica, a gente pode entender que menos
estudantes da rede pública terão acesso, a partir de agora, às universidades, né? As universidades públicas, porque todos correm à universidade pública. E aí vai na contramão da universalização do acesso, que deveria ser a pauta número 1 do governo, né? Isso, e você aponta uma questão bastante importante e contemporânea, porque se tenta colocar, né, que os investimentos no ensino superior, né, são em contraposição à educação básica, né, e os cortes, né, no topo dos cortes agora foi a educação de uma forma geral, a educação pública. Então, em torno de 2 bilhões e 400 mil na educação básica e 2 bilhões e 200 mil na educação superior. Então, não foi o corte no ensino superior para privilegiar a educação básica, né? Isso o é uma corte balela. Exatamente. Então, dados de realidade, né? Os cortes inclusive foram maiores na educação básica. Então, e o conhecimento, e o processo que você menciona, né? Então, no ensino, né? Na educação básica e como porta de acesso para a educação superior. E a tendência que nós defendemos sempre é um processo de universalização, né? Desse acesso. Na verdade, o que ocorre com esses cortes orçamentários para a educação básica e para as universidades públicas, para o ensino superior, é o fortalecimento da educação privada, não, professora? Certamente, certamente. Né? Hoje, em 4 estudantes, um apenas do ensino superior está na educação, nas universidades públicas. Né? Então, já o mercado privado abrange, né, 75% das pessoas que estão cursando o ensino superior. Abre financiamento. Financiamento. Que depois o aluno vai arcar com esse ônus, né? Isso. E muitos deles nem a condição de fazer FIES. Financiamento. Exatamente. O Banco Mundial, em 2017, lançou um documento que colocava como saída para a crise, né, na educação superior a cobrança. Então, a quebra da gratuidade. E era exatamente essa saída que ele apresentava. O FIES para quem não pode pagar, né, e a cobrança para quem pode pagar. Só que hoje, nas universidades públicas brasileiras, cerca de 70% dos estudantes pertencem à família com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. E esses estudantes já demandam assistência estudantil para permanecer na universidade. Bolsas, restaurantes universitários, residências universitárias, sem as quais, de transporte, né, universitário, auxílio transporte, sem os quais eles não permanecem. Então, o índice de evasão das universidades já é marcado, né, como a causa, como a não assistência estudantil. Então, não cabe, né, o pagamento nas universidades como saída para a crise. Não é esta a saída, né, por isso. E depois, pelo próprio princípio da gratuidade na educação pública, de uma forma geral, que é constitucional. A emancipação, não é, de uma nação está no investimento que ela faz na educação. E a gente tem exemplos, como outros países, como China, né, que tinham uma situação bem inferior à nossa e, num espaço de 10, 11 anos, conseguiu superar e está aí a potência que briga, né, pelo primeiro lugar, exatamente. Exatamente. Então, as nações que investem em educação, né, elas conseguem sua soberania do ponto de vista tecnológico, da inovação, do conhecimento, e ela consegue, tanto é que os investimentos públicos, né, em vários países, né, da Europa, né, tem crescido. Ultimamente, na própria Alemanha, foram ampliados, recursos públicos, né, no ensino superior. Nos Estados Unidos já existe uma grande crise pelo processo de privatização e do financiamento com a educação superior pelas famílias,
né? E os estudantes já demandam hoje, já vão às ruas pela necessidade do ensino superior público, né? Porque estrangulou as famílias o pagamento do ensino superior. E para isso a gente pode ilustrar que um curso de medicina, por exemplo, no Brasil, em Alagoas, o mais barato que se pode, barato entre aspas, que se pode pagar, está na ordem de R$7.000. Nós, na UFAL, temos 2, né, cursos de medicina, um aqui no AC Simões, em Maceió, e um em Arapiraca, cujo prédio está sendo inaugurado por esses dias, né? Eu digo sempre para eles que é o mais bonito prédio da universidade, né? Não é só para medicina, mas é o eixo saúde também para o curso de enfermagem, que temos esses 2 cursos na área da saúde lá em Arapiraca. Tem atendimento também? Vai ter um atendimento? Não vai ter. Foi um curso criado, no caso da medicina, sem hospital. Então, a gente já fez convênio com os hospitais do município e da região, de outros municípios também. E a prática, né, o ensino vai ser desenvolvido nesses hospitais. Já que estamos falando sobre cursos, né, sobre o curso de medicina propriamente, e antes de terminar esse bloco, eu gostaria de tocar no assunto. Conceito de cursos na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. Ciências Econômicas, Engenharia de Energias Renováveis e Medicina estão com nota 4 do MEC, cuja nota maior é 5. Isso é uma alegria, né, para a UFAL, para as 100 graduações da UFAL, somos 100 cursos de graduação, porque a cada avaliação, né, do MEC, né, que a gente recebe dos cursos, a gente tem ascendido, né, no índice geral dos cursos, o IGC. Então, para a universidade é muito orgulho. A gente passou por uma avaliação geral o ano passado e também fomos 4. Então, é uma grande alegria, né, ter esse resultado positivo. É isso. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a reitora da Universidade Federal de Alagoas, a professora Valéria Correia. Falamos sobre a crise que vive as universidades em todo o país, federais, e em Alagoas não é diferente. As manifestações estão colocadas aí. A professora Valéria, no primeiro bloco, discorreu sobre as dificuldades e também sobre a mobilização, bem como sobre o trabalho que a universidade presta à sociedade, né, no extramuro. E aí eu pergunto, reitora, essa perda de quase 40 milhões para a Universidade Federal de Alagoas, o que significa na prática, em termos de cortes que a gestão terá que fazer, inevitavelmente? Para a UFAL, né, isso significa... o corte foi o bloqueio orçamentário, né? Ou seja, foi aprovado para 2019, na Lei Orçamentária Anual, aprovado no Congresso Nacional, né, os recursos disponibilizados para as universidades de uma forma geral. Para a universidade, esse bloqueio no item custeio, que é o que mantém a universidade em funcionamento, paga
energia elétrica, paga água, os terceirizados, tanto da segurança como da limpeza, os motoristas, a manutenção dos carros, enfim, o funcionamento da infraestrutura, exatamente. O funcionamento da universidade foi em 40%, não foi 30%, foi 40%, um pouco mais. Em todas as universidades foi um pouco mais do que foi anunciado. E isso significa que, eu digo sempre, Gorete, que a gente só tem uma saída nas universidades federais. Com esse corte anunciado. Com esse corte anunciado de 30% no custeio, para a gente, no item capital, que obras, compra de equipamentos, né, de toda a natureza, dos laboratórios, de informática e livros, porque está nesse item, foi 82%, ou seja, 11 milhões, em torno de 11 milhões, somando quase 40 milhões. Né? Significa que a partir de março, né, a gente vai deixando paulatinamente de pagar os contratos e a partir de setembro deste ano, a gente já fica prejudicado no funcionamento da universidade cotidiano. Vai ter que fazer cortes. Sim, né? Eu digo que primeiro a gente já vai fazer entendimento, porque a universidade já vinha com dificuldades com aquele contingenciamento de 20% durante esses 3 anos. Isso, e verdade. Eu já falava disso. Pois é, e ainda tinha o contingenciamento do governo anterior por 20 anos. Por 20 anos. E sobre isso ainda tem esse corte no orçamento. Você toca num ponto essencial. Então, não é uma situação que a gente vinha com sobra de dinheiro, muito pelo contrário. Né? Desde que assumimos, e em relação, por exemplo, a 2015, fizemos uma nota técnica. No início desse ano, os recursos para 2019 no item capital já foi 383% a menos. Né? Conseguimos recursos extras, né, da bancada federal. Né? Emenda impositiva e uma emenda de bancada, o que nos aliviaria, mas também foi bloqueado todos esses recursos. Então, ano a ano, a gente não tem reajuste inflacionário, os contratos... as convenções coletivas de trabalho, então, cerca de 750 terceirizados em todos os contratos nossos, de limpeza, enfim. Isso envolve segurança, também HU? Não, só dos 3 campi da UFAL. Nós, já, ano a ano, a gente tem o reajuste, não teve o reajuste nos recursos da universidade para custeio. Né? Então... a gente já vinha numa situação difícil e principalmente porque na UFAL a gente conseguiu não paralisar nenhuma obra, né, de uma forma geral. Temos 24 obras quase concluídas, 2 agora para ser inauguradas, por exemplo, o complexo esportivo. Compromete a conclusão desses equipamentos? Não, a gente conseguiu empenhar quase todas as obras que já estavam em andamento o ano passado. A gente já sabia mais ou menos que esse ano ia ser muito difícil. E vamos entregar. Mas qual é o problema? Então, imagina 23 obras. O complexo esportivo, 48 mil metros quadrados, o Instituto de Ciências Sociais, o Instituto de Comunicação Social, são vários prédios novos, né? Uma unidade docente assistencial, que é na prática dos cursos da saúde, que também vamos entregar. O Eixo Saúde, que é um prédio enorme, piscina semiolímpica, 2 restaurantes universitários. Então, são 23 obras, a Escola Técnica de Arte, que é no antigo Rua, ali na Praça Sinibu. Então, são muitos espaços que, em resumo, demandam aumento de contrato de segurança, aumento de contrato de limpeza, mais energia e mais água, só para exemplificar. Então, frente a esse contingenciamento, né, esse bloqueio no orçamento, assim, realmente para a gente fica muito difícil funcionar. E assim, eu digo sempre, a saída é desbloqueio 1, desbloqueio, a saída 2 é desbloqueio, a saída 3 é desbloqueio orçamentário, porque a gente, de fato, não vai conseguir funcionar a universidade. E o que a reitoria
pretende fazer diante de uma situação caótica como essa, que impõe até pela a condição considerável de prejuízos, né, que se terá com esses cortes, de anunciar um pacote de medidas, por exemplo. A reitoria pensa viabilizar e comunicar à comunidade acadêmica, à universidade? Sim. Tem algumas, eu digo que são algumas economias que não impactam na redução de serviços. Não? Então, a gente já vinha tomando essas medidas desde fevereiro e março. Alguns contratos a gente conseguiu, já vinha economizando desde março R$200 mil com redução de custos, sem redução de serviços com as empresas contratadas. Já vinha nessa negociação porque a situação já vinha difícil, né? E agora já anunciamos e estamos iniciando uma campanha, retomando a campanha de economia de energia elétrica. Então, já tem algumas, ligar ar-condicionado até às 17 horas, enfim, uma medida, uma campanha para que todos colaborem, né? E certamente também a gente, né, se isso perdurar, essa situação perdurar, vamos ter que, por exemplo, na limpeza, alternar dia sim, dia não, e uma redução no contrato de limpeza, inclusive do número de terceirizados. Isso está em estudo. E essas medidas vão ser anunciadas logo, logo. Algumas já acontecendo, né? Como, por exemplo, a gente já vinha desde o começo do ano com a redução de passagens diárias, também... Que foram medidas bem impopulares, né? Bem impopulares, né? Como viagem, o uso do transporte já... Todos, quando vão a Delmiro, têm que usar o mesmo transporte, ir no mesmo horário e voltar no mesmo horário. Então, medidas... Isso é um esforço coletivo. Né? Um esforço coletivo. E a gente, assim, vinha contando com a compreensão da comunidade universitária, né? Não existia, assim, uma reclamação por isso. É porque é um momento de unidade. De unidade. Que impõe uma unidade, porque o enfrentamento ao governo federal é algo muito difícil, né, de se fazer. Isso, muito difícil. E, assim... de uma forma geral, a nossa Associação Nacional de Dirigentes, Andifes, né, já vem assim, informando, né, desde as informações, né, quando houve aquela propalação da informação de que não são as universidades federais, mas as privadas que realizam pesquisa no país. A gente escreveu um documento, comunicou, né, ao MEC e as demais instituições que são nas universidades públicas, com resultado, inclusive, de pesquisa do próprio MEC, da própria CAPES, né, que somos nós que realizamos a pesquisa. Enfim, essa questão da não... Por exemplo, eu enviei para nossa bancada federal uma carta, né, uma carta solicitando que eles se posicionem. Alguns já se posicionaram publicamente e lá no próprio Congresso. Que tem no próprio Congresso a criação da frente parlamentar de valorização das universidades federais. Isso, eu estive no lançamento dessa frente, vários parlamentares participaram. E a gente tem a adesão e a simpatia, né, o que eu fico muito feliz, e o reconhecimento de que as universidades, e em especial a UFAL, né, com seus 58 anos de existência, é uma instituição consolidada, formou, né, gerações e gerações de alagoanos, de brasileiros, de uma forma geral. Tem uma contribuição... E a bancada de Alagoas, no Congresso, a senhora sentiu a disposição de lutar junto à frente parlamentar? Olha, eu escrevi essa carta agora recentemente, ainda não estive em Brasília. Na próxima semana estarei em Brasília para tratar desse assunto. É uma bancada nova, alguns permanecem. De alguns que eu já tinha um contato anterior, né, eles assim, foram, inclusive, para o lançamento da frente, e eles já têm realizado pronunciamentos e posicionamentos públicos a respeito da defesa da UFAL, né, das universidades públicas federais e dos institutos federais. Então, já tem esse pronunciamento e esse apoio. Eu tenho certeza que toda a bancada, a partir da carta que enviei
e do diálogo que estamos estabelecendo, defenderá a UFAL. E vamos acreditar que o Congresso é maior que a vontade unilateral de não investir na universidade pública gratuita para todos. Né? Isso. Eu tenho a certeza de que existe já essa mobilização tanto na frente parlamentar pela valorização das universidades federais, tem uma frente também em defesa da pesquisa, né, e da inovação e da tecnologia, que é associada, e nós participamos como Andifes, eu falo como reitora, que compõe as 63 universidades federais, então nós estamos nessa caminhada juntos. Sobretudo contra essas medidas que já estão sendo anunciadas, outras medidas mais agressivas contra o funcionamento das áreas de humanas, né? Sobretudo quanto a isso, né? E quanto também, por exemplo, inicialmente foram 3 universidades que foram anunciados os cortes, e, em princípio, por realizarem balbúrdia ou eventos denominados como ridículos, né? E assim, nossa resposta foi pronta, nossa resposta como Andifes é dizer que o que se realiza dentro das universidades, né, a cultura e a arte também é própria, né? Nós temos, por exemplo, 3 cursos de arte, e na ETA, Escola Técnica de Arte, mais 3 cursos de arte, né? Então 6 dentro da universidade. Então, a arte é cultura, a arte é produção científica, né? Teatro, dança e música, né? É a forma, nós temos 8 equipamentos culturais dentro da universidade, né? Museus, enfim, orquestra. Essa forma agressiva do governo em tratar por meio do Ministério da Educação, inclusive colocando pessoas que estão inabilitadas ao cargo, como a gente já viu anteriormente, no ministro anterior, e agora o ministro que está aí também, que não é da área especificamente. Como a Andifes, a universidade vê essa situação? De uma forma geral, a gente tenta sensibilizar e demonstrar com dados de realidade, né? As evidências são necessárias, né? Por exemplo, amanhã vai ter uma reunião com o ministro da Educação, a primeira reunião entre a diretoria da Andifes com o ministro da Educação. E já organizamos uma planilha para mostrar o impacto desse bloqueio, desse corte no funcionamento das universidades, que não é só da UFAL, né? Todas. Então, dizer que, né, a universidade produz, né, eu diria que a balbúrdia, e tem uma campanha nacional mostrando que o contrário, né, a balbúrdia que produzimos é a colaboração para o desenvolvimento social, né? Agora mesmo, recentemente, a UFAL, né, 2 projetos na área de humanas, como você colocou, das humanidades na área social, né, foram destaques. Projetos inovadores. Exatamente. Entre os 12 projetos inovadores, né, apontado por um jornal, uma pesquisa de um jornal, o resultado foram 2 projetos 2 da UFAL entre os 12 inovadores. Vejam, um coordenado pela professora Edna Prado, do CEDU, que coloca em prática já a própria Constituição, que é o direito das crianças em tratamento oncológico nos hospitais, né, do SUS, terem acesso ao ensino. Então, um desenvolvimento, um projeto de pesquisa e extensão ao mesmo tempo. E o outro da professora Márcia Iara, da Faculdade de Serviço Social, que selecionou 20 escolas e faz um mapeamento da exploração do trabalho infantil, né, e subsidiando a atuação do Ministério Público do Trabalho aqui, né, da secção alagoana. Então, para a gente ver como na área social a gente contribuir para a efetivação de políticas sociais e proposição de políticas sociais. E a UFAL está nesse cenário nacional, entre os 12 projetos inovadores, com essas 2 importantes pesquisas que, ao mesmo tempo, têm um impacto positivo na extensão, ou seja, na sociedade. Pois é, na vida do cidadão.
Professora, reitora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Correia, que nos está falando sobre a reação prática das universidades, em particular a Universidade Federal de Alagoas, no enfrentamento aos cortes orçamentários aí determinados pelo governo federal, por meio do MEC, Ministério da Educação. Reitora, falemos agora sobre uma moção que foi aprovada pelo Conselho das Universidades, não é? Contra a redução de investimentos nas áreas de filosofia, de sociologia e, notadamente, em relação à liberdade de expressão que é assegurada na Constituição para as atividades nas universidades. O que isso representa na prática, digamos assim, para se garantir essa liberdade? Essa é a moção, né, de repúdio, na realidade, foi a moção de repúdio contra os cortes nas áreas das humanidades, das ciências sociais. Na realidade, iniciou com uma moção única do Instituto de Ciências Sociais, foi ampliado por várias unidades acadêmicas, que foram os diretores e diretoras foram assinando, e nós propusemos que levássemos ao Conselho Universitário, e foi aprovada por unanimidade, né? Significa uma manifestação pública da comunidade universitária através do seu conselho maior, que é o Conselho Universitário, que é o maior órgão de deliberação da universidade, né? Pela importância, né, desses cursos nas universidades públicas, como a gente aqui já debateu. Essa outra moção foi uma proposta, inclusive minha, da nossa gestão. Eu pensei que nesse momento seria muito importante, elaboramos na verdade foi uma resolução apreciada, claro, com algumas modificações inseridas a partir do debate coletivo do Conselho Universitário, dos conselheiros e conselheiras, porque no momento em que existe um estímulo, né, a perseguição de professores e professoras pelo conteúdo de suas aulas, né, a gente tem um princípio que você coloca muito bem, que é a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão, a liberdade de ensinar, pesquisar, a liberdade pedagógica, que é assegurada na Constituição de 1988, né, nos seus artigos 206 e 207. Né? Então, essa liberdade se tornou assim, muito afetada, né, o ano passado, no processo eleitoral, onde teve invasões nas universidades, rasgando faixas. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e no dia 31 de outubro, o Supremo, por unanimidade, se pronunciou a favor da liberdade de expressão, da liberdade de cátedra nas universidades públicas. Né? Os depoimentos foram muito bonitos. Carmen Lúcia, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia disse que calar as universidades
né, estabelecer o próprio processo de tirania nas universidades, que é o contrário da democracia. Né? O Lewandowski se referiu a esse tempo de calar a um período da ditadura, né, que não é bem-vindo aos tempos, não cabe mais. Tempos contemporâneos. Né? Então, foram expressões muito bonitas, né, e de reafirmação do Estado democrático de direito, onde a liberdade de cátedra e a liberdade de expressão são signatárias, né, e evidenciadas a partir do Estado democrático de direito. As universidades conjugam vários saberes, né? Então, não se tem hoje a condição, né, de tirar esses valores, né, de uma forma e sob qualquer forma. Não é possível, e as manifestações que estão ocorrendo no país é uma resposta. Né? O que se pode advir dessas manifestações, da tentativa do governo de reprimir, no sentido literal da palavra, né? Se as universidades estão amadurecidas, professora Valéria, para este enfrentamento? Vejam, as entidades, né, tanto os reitores e as reitoras, né, eu acho que esse momento, por exemplo, do anúncio dos cortes, houve uma simpatia muito grande pelas universidades, da sociedade, né, da própria imprensa. Ela é beneficiada pela universidade. Esse reconhecimento público, né, então nos coloca muito bem, né, imaginar em Alagoas, né, todos passaram ou tem um familiar que passou ou está na universidade ou usa os serviços do hospital universitário ou da odontologia ou da faculdade de Direito, nosso escritório modelo, enfim, de uma forma geral. Então, penso que essa resistência ao corte, né, pelas manifestações no país inteiro de estudantes, né, os estudantes, eu falo sempre para eles nos ensinam muito, né, nos ensinaram, né, a nós, professores, durante o período da redemocratização do país, né, na travessia da ditadura, né, e nos ensinam hoje ao se manifestar em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. Uma outra pergunta é sobre uma questão que mobilizou muito a universidade recentemente, que foi relacionada ao pagamento de rubricas. Né? Como está a situação agora da AGU, que a universidade está aguardando parecer final para essas rubricas que estavam sendo pagas a funcionários e aposentados, inclusive, e que foi retirada por determinação própria da AGU, do TCU, do Tribunal de Contas da União. Essa situação é bastante dramática, né? Porque, por exemplo, na UFAL são 1.900 servidores entre ativos e inativos, né? Foi um acórdão estabelecido em 2005 que congelou essas rubricas, né? Foram rubricas do tempo inflacionário, né? No período de muita inflação, para reposição. Agora o TCU, em 2015, inicia uma auditoria, em 2016 conclui a auditoria e faz um acordo exigindo na UFAL o cumprimento da absorção dessas rubricas, que eles consideram que os aumentos salariais durante esse período já absorveu vamos dizer, esse AP nos salários, né? Nesse período, as entidades sindicais colocaram que a universidade fez a retenção, digamos assim, desnecessariamente de uma forma até de iniciativa própria, quando poderia ter aguardado uma decisão final. Como a senhora pode dizer sobre isso? Eu vou falar sobre isso, mas assim, dizer que essa situação não é só da UFAL, né? Várias universidades públicas federais, e a mais recente, por exemplo, a UFRJ, foram 6.000 servidores afetados, a UFAL 1.900. Né? Sim, houve isso, né, por recomendação, porque a UFAL já estava bastante atrasada no cumprimento dessa determinação do TCU, e digo sempre que é uma determinação e imputa multas, enfim, e responsabilização. E sim, a Procuradoria, né, colocou com um parecer de força executória para que se efetivasse
esses cortes, que não é só nas universidades, mas em várias instituições federais, né? E as procuradorias federais, de uma forma geral, têm se inserido e feito, né? Porque ela defende a União, né? E coloca que tem que se executar esses acórdãos de uma forma geral. Para encerrar, o que é que se aguarda agora nesse sentido? Olha, houve uma decisão do Conselho Universitário, isso foi ao Conselho Universitário, e pela suspensão do processo, pela nulidade do processo. A situação atual é que vamos levar essa decisão do Conselho Universitário ao TCU, né? Ao TCU para saber como ele compreende isso, né? E a partir de então, a universidade vai cumprir o que for determinado. Temos que cumprir sempre, né? São questões como as demais universidades, né, brasileiras, que têm essa questão, têm cumprido, nós também, né, somos obrigados a cumprir uma determinação do TCU. Qualquer gestor público, o TCU determina, nós temos que cumprir. Reitora, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, a universidade está sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.